que podemos fazer para aumentar a nossa energia vital? Energia é uma questão de consciência. Primeira coisa é que energia eu estou colocando dentro de mim. Não basta só você se energizar, você está se sentindo vitalizado, né? A depressão, ela vem em várias camadas. Ela afeta a parte física, mas ela é uma conjunção da parte emocional com a parte mental. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de depressão. Muitas pessoas não estão percebendo que já estão entrando nos estados de depressão. E como é que ele consegue ficar sem respirar 1 hora? Ele respira pelos olhos. Nos olhos tem um pequeno furo, pequeníssimo, e você respira por ali também. A gente precisa dominar, ser mestre dos nossos 4 corpos. São os corpos que são passíveis de descontrole. Se você pudesse cochichar uma frase no ouvido de cada uma das 8 bilhões de pessoas que existem nesse mundo, que frase que você cochicharia? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje estamos aqui trajados os dois de azul. Eu sou o Ricardo Lapo, apresentador do Lean Podcast, meu querido colega. Sou Rosa, Maurício Rosa. E a gente tá aqui de azul. Por que estamos aqui de azul? Porque o nosso convidado também está de azul. Estamos aqui com o Américo Barbosa. Muito obrigado pela sua presença, viu, Américo? É uma honra estar aqui. É uma importância das cores, né? Na primeira vez que você veio, né? A gente falou muito sobre isso. Exatamente. O Américo veio aqui no episódio 62. Temos um corte lá no nosso canal de cortes que deu o que falar, né? Falou da importância das cores, de cada dia da semana vocês estarem trajados aí com uma cor diferente. Qual o significado de cada cor? Foi muito legal. Então depois, quando acabar esse episódio aqui, vocês vão lá para assistir. Mas é por esse motivo que nós estamos de azul. E você também, né, Américo? O pessoal ficou falando que você estava de preto. Então, eu vim com azul marinho da última vez e aí muita gente falou assim, não, mas você tá de preto. Então hoje eu vim de azul bem claro, para não ter dúvida. Boa. Muito bom. Bom, a gente está aqui com o Américo Barbosa, né? Para quem não conhece o Américo, ele é professor doutor em meditação, medita desde os 8 anos de idade e é um naturaterapeuta, né? Vamos falar sobre vários assuntos muito importantes aqui para a sua jornada do autoconhecimento, né? Então a gente queria começar com uma perguntinha, viu, Américo? Que é a seguinte, tá? Já ouvi muitas pessoas falando que a depressão seria a ausência ou a baixa energia vital no nosso corpo, o que leva a pessoa a se sentir cansada, sem vontade para fazer as coisas da vida. Por que muitas pessoas estão assim hoje e o que podemos fazer para aumentar a nossa energia vital? Energia, primeira coisa, é uma questão de consciência. Tá? Uma questão de consciência. Você pode estar pilhado, como as pessoas falam, tá? De energia, isso é uma energia ruim. Então, primeira coisa é que energia eu estou colocando dentro de mim. A depressão, né, não basta só você se energizar, você está se sentindo vitalizado, né? Porque a depressão, ela vem em várias camadas. Ela afeta a parte física, mas ela é uma conjunção da parte emocional com a parte mental. Então, quando esta ponte ela está quebrada, essa união entre a mente e o coração e vice-versa, a pessoa entra num vazio. A depressão tem esse nome, não é à toa, que é um buraco. A depressão é um buraco, onde você apaga a luz que você tem. E significa que você corta as entradas das energias para dentro de você, as energias de luz, e aí você fica num estado de pouca luz. Na verdade, eu sempre choco um pouco meus colegas psicólogos, que muitos não concordam com esta concepção, mas o que a gente sabe espiritualmente junto com a psicologia é que a depressão nasce de uma raiva de você com você. Então, você cria lá num ponto, em dado momento, uma grande raiva por você mesmo. E aí começa a criar um ciclo de apagar as luzes dentro de você e você vai para a chamada depressão. É uma doença
gravíssima. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de depressão. Muitas pessoas não estão percebendo que já estão entrando nos estados de depressão. Eu gravei um vídeo no meu canal que é Show Depressão. Então você vai lá, você faz as conexões com as mãos, né, que são conexões fisioneurais, e você entra em outro estado, começa a entrar em outro estado, em outro estado. O que acontece? Você entra em outro estado, o que acontece primeiro? Você começa a mudar a respiração. É um processo de mão dupla. Você muda a respiração, você altera a consciência. Você altera a consciência, você muda a respiração. Então, quando você muda a respiração e você presta atenção na sua respiração, você dá consciência. Então, quando nós respiramos, o que acontece? Você inalou oxigênio. Mas só oxigênio não faz você viver. Você precisa inalar uma energia divina, vital, que está nesse ar todo, né? Que a gente pode chamar de Ki, a gente pode chamar de Prana. Cada uma das escolas que já entendeu que o universo tem essa energia de consciência, dá um nome diferente. Porém, você, por exemplo, vai numa floresta, vai num jardim cheio de flores, você fica olhando para aquilo, o que acontece? Você sente uma energia. Não sente? É impossível você não sentir uma energia. Primeiro pela forma. As flores são geometrias sagradas. Uma rosa é uma perfeita geometria, por exemplo. Então a geometria, as formas irradiam luz e você pode inalar. Mas tem uma coisa fundamental. Na Índia, você vai encontrar muitos faquires, né, chamado faquir, que demonstra para você que ele consegue ficar sem respirar 1 hora, 2. Sem respirar? Sem respirar. Meditando? Aí você fala assim, uau, ele deve ser um ser de altíssima luz, não é? Pois não é. A palavra faquir significa mendigo. Então eles fazem isso para conseguir dinheiro, moedas, né? E como é que ele consegue ficar sem respirar 1 hora? Porque ele respira pelos olhos. Então o que acontece? Você tapa o nariz, tapa a boca, você não respira mais, certo? Porém, quando você está com cisco no olho, não sei se já experimentaram isso, se você assoar o nariz, o cisco sai. Porque é um canal que liga o nariz aos olhos. Então, nos olhos tem um pequeno furo, pequeníssimo, que você respira por ali também. Só que é muito pouco ar. Então, para você poder sobreviver respirando pelos olhos, você tem que colocar o seu metabolismo todo num processo extremamente lento, baixo, quase zero. Ou seja, o teu organismo não precisa de tanta energia, aí você sobrevive pelos olhos. Caramba, hein? E é por isso que você se energiza quando olha a natureza. A natureza não é uma coisa à parte de você. Nossa, olha a natureza é parte de você. Você é parte da natureza. Nós temos esquecido disso e nós temos feito com a natureza processos de... Eu não quero usar uma palavra que tenha em si uma conotação sem luz, né? Mas nós temos agredido a natureza. E não é... Como é que se agride a natureza? Por exemplo, você está com um pensamento ruim e se vira para a natureza e fica olhando para ela com um pensamento ruim. O que você está fazendo? Você está projetando, né, nessa natureza uma energia contrária a ela. Ao mesmo tempo, quando você olha a natureza e se harmoniza com ela, você ganha muita coisa. Porque a natureza está dentro de você. Os minerais estão nos seus ossos. A pele, tudo que está na natureza está dentro de você. Então, hoje, mais do que tudo, você perguntar assim, bom, o que eu devo fazer? Se conectar de novo com a natureza.
O nosso pulmão parece a copa das árvores, né? Eu já vi umas fotos que comparam. Não, se você olhar, o nosso pulmão é uma árvore de cabeça para baixo, né? Uhum. E o nosso cérebro é outra árvore. É outra árvore. Então nós somos expressão da Mãe Terra. E hoje a humanidade tem, além da poluição, a poluição química, a pior das poluições é a poluição mental. Os pensamentos que você coloca é o que faz com que você destrua o seu ambiente. Então, você fica, por exemplo, na sua casa, qual é o cômodo mais vulnerável para a energia? Qual cômodo? Qual parte da sua casa? O banheiro, talvez? A sala. A sala. Porque ela recebe muitas pessoas. E cada pessoa traz um campo, no mínimo de 7 metros. Isso foi medido, é comprovado. Ela anda, nós somos como se fôssemos balões de 7 metros, 3,5 metros para cada lado. E você está emanando energias. E são energias físicas, elas apenas não se veem, mas elas são físicas. Então, a soma disso é o que vai resultar a sua casa. Como na sua sala você recebe muita gente com pensamentos e sentimentos diferentes, ali fica realmente um ambiente complicado. Então você que está na casa, você tem que harmonizar isso constantemente. Você percebeu isso aqui na sala? Porque você não é a primeira pessoa que fala pra gente fazer uma limpeza aí, né? Fazer uma limpeza aí na sala. Olha, hoje eu vou dizer para você assim, compra uma purpurita. Essa pedra, a pedra chamada purpurita, ela é púrpura. Você olha para ela assim, ela tem cor púrpura, é linda, muito linda, sabe? Muito linda essa pedra. E essa pedra eu não conhecia. Não conhecia. Eu fui uma vez numa loja comprar uma ametista. Sabe uma pedra ametista? Sim. E aí eu vi assim, olha para cá. Eu virei. A loja só tinha uma pessoa no balcão, mais ninguém. Eu falei, uai. Uau. Aí continuei vendo as ametistas, daqui a pouco eu ouço de novo, olha para cá. Eu olhei de novo e falei, o que eu estou ouvindo aqui? Não tinha ninguém. Na terceira vez, olha para cá, eu olhei para o fundo e vi uma bandeja, né, assim comprida. E fui chegando lá. Quando eu peguei a pedra na mão, eu não conhecia essa pedra. Uma pedra de cor púrpura, brilhante. Eu falei, uai, pedra bonita. Eu perguntei pro dono da loja, uma loja pequena que vende pedras de muita qualidade. Eu falei, que pedra é essa? Ele falou, é uma tal de purpurita. Foi uma tal de purpurita, e o que ela faz? Eu falei, sei lá, né? O pessoal ela é recente na história das pedras. Eu falei, puxa vida. E naquela hora, eu segurando a pedra, começou a vir um monte de informações sobre a pedra. E quando eu cheguei em casa, eu fui procurar mais ainda na internet. Não tinha quase nada. Eu encontrei um material bom num site espanhol, né, sobre a pedra. E ela é hoje a pedra da nossa era, do nosso momento. Ela corta as emanações psíquicas que estejam abaixo de uma frequência de luz. Então ela protege você. Então, coloque 2 pelo menos lá embaixo. Todo lugar que você recebe muita gente, não é que as pessoas sejam ruins, mas muitas vezes elas trazem... Vocês têm uma atitude muito boa, que é tirar os sapatos. Sim. Isso é importantíssimo, porque no sapato a gente traz impregnado um monte de energias, tá? Então, não é por uma fé, não é porque as pessoas sejam ruins, mas a mistura, muitas vezes, das emoções vai fazer uma diferença gigantesca, vai ficar um lugar tumultuado, né? É a mesma coisa se você deixar janelas abertas, fazendo corrente de ar. Todo mundo vai ficar irritado na sua casa. Caramba, sério? Entendeu? Esse vento, essas correntes de ar, elas vão interferir diretamente nos pensamentos das pessoas e vão tumultuar. Entendeu? Então você precisa deixar o vento entrar na sua casa, mas de maneira suave, não criando um corredor. O corredor, ele vai criar esse sentimento. Da mesma maneira,
Vira uma poluição energética. Poluição energética. Mesma maneira, se você puser muitos quadros na parede, que formato eles vão ter? Isso vai influenciar. E a forma é muito mais importante do que a gente imagina, né? Você vê um para-raio, ele é triangular. Ele tem uma ponta. Se você puser uma bola, não vai vir o raio. Ele precisa ter uma ponta. Então, a ponta recebe energia. Todos os cantos da sua casa é onde acumula energia. Boa ou ruim. Por isso que as pessoas colocam sal nesses pontos, tá? Sim. Então, a purpurita, ela desenvolve a tua autocura e estimula a transmutação. Para quem conhece o mantra de chama violeta, que é a chama da transmutação, ela amplifica muito esse poder. E assim, não acreditem em nada do que eu falo, experimentem tudo. Experimentem tudo. O importante é você andar hoje com você, perto de você. Eu tenho uma no carro, tenho em todos os lugares que eu tenho, e principalmente no quarto. Se você colocar ela debaixo do travesseiro, você vai dormir muito melhor. Isso é purpurita? Purpurita. Muito boa dica. O problema é que ninguém falava de purpurita no Brasil. Aí eu gravei um vídeo. Aí inflacionou a purpurita no Brasil inteiro. O pessoal do norte reclamou que foi comprar. O pessoal falou que as pessoas vieram comprar e o preço aumentou. Desculpem, né? E você não ganhou royalties nenhum. Não. Fez marketing. Aliás, um monte de lojas, é engraçado, um monte de lojas pegou um dos meus vídeos e grudou a loja sendo apresentada como se eu estivesse recomendando. Caramba. Eu não recomendo nenhuma e recomendo todas. Procure uma loja de pedras confiável, né? Veja, e é importante, porque às vezes é de uma jazida não tão boa, mas ela vai funcionar do mesmo jeito, ela só não vai ser tão bonita, né? Então, hoje, uma pedra é importante, essa consciência, sabe? Porque a natureza, o que é o planeta Terra? O que é o planeta Terra? Então você está pisando no chão, você fala, a Terra é isso, eu piso no chão, tem água nos lagos, tem plantas, essa é a Terra. E o que nós somos? Então, nós somos exatamente iguais à Terra, porque nós estamos aqui. Então, o que significa isso? Nós somos 4 dimensões. A dimensão física, a dimensão mental, a dimensão emocional e a dimensão etérica ou espiritual. Então, nós somos aqui, na verdade, quando você se olha no espelho, você só vê a parte física. Mas você tem mais 4 corpos, mais 3 corpos, tá? Para viver na Terra. Então, na Terra, você anda com 4 corpos. O próprio Jung, o Freud, falaram dessas 4 dimensões, chamaram de dimensões. Na Índia, vão chamar de corpos, porque são corpos mesmo. Imagine que você é uma cebola, tá? E esses 4 corpos são 4 camadas, tá? E eles têm vida própria. Eles têm vida própria. E por que eles não saem voando? Cada um corpo vai para um lado. Porque você tem os chakras. Os chakras, eles são sempre duplos. Entendeu? Então, por exemplo, o chakra da garganta está aqui na frente e atrás. Imagine um copo de sorvete, sabe? Ele tem aqui grandinho e vem para uma ponta, né? Uhum. Então, a mesma coisa são os chakras. Eles são assim e para o outro lado ele vai abrindo. Eles se equilibram. E eles que prendem os 4 corpos. É como se fossem parafusos. Uhum. Tá? Então eles prendem os corpos e são os corpos que você precisa evoluir. Nós vamos para a Terra, a gente precisa dominar, ser mestre dos nossos 4 corpos. São os corpos que são passíveis de descontrole, não é verdade? Principalmente o corpo emocional. O corpo emocional ele é gigante. E ele sofre influências dos outros 3, por exemplo, o emocional sofre influência do físico, do etérico e do espiritual? Na verdade, assim, tudo começa no espiritual. Uhum. Uma doença, onde é que ela começa? Lá no espiritual. Quando ela chega no físico, ela já passou pelo corpo mental, pelo corpo emocional e chegou no físico. A cura também começa lá. A prosperidade também começa lá. Quando você compreende, né, que você vê, fez muito sucesso aí o Segredo.
O livro. O livro, O filme tal. também, né? Só que o segredo é um processo mental. Então, um processo mental, ele quando muito é 25% do resultado. Quando você envolve os 4 corpos, aí você tem 100% da manifestação. É diferente. Porque tem um caso muito interessante. Uma mulher morava no 12º andar de um prédio, olhava lá para baixo, tinha uma casa com uma piscina gigantesca, né? E ela olhava todo dia e falava, poxa, eu queria que essa casa fosse minha. Eu queria que essa casa fosse minha. Eu quero essa casa para mim. Bom, o que aconteceu? Depois de um tempo, ela todo dia olhava a casa pensando isso. Ou seja, ela tá fazendo um processo mental, né? Tá tentando atrair, né? Aí um dia morreu o dono daquela casa lá embaixo. A viúva não tinha recursos, teve que vender. E vendeu muito barato. Ela precisava muito rapidamente de dinheiro. E quem comprou foi essa pessoa que estava lá em cima no 12º andar. Ela comprou aquela casa, ficou toda feliz. Ficou lá 1 ano. No ano seguinte, o marido dela morreu. Então veja, quando você tem um processo só mental, eu quero um carro. Não, você vai ter um carro. Eu quero um Porsche, você vai ter um Porsche. Não é difícil você atrair bens materiais, tá? Porém, você pega o Porsche, vai para a estrada e morre num acidente. E por que aconteceu isso? Porque o Porsche não era para você tê-lo. Ele não iria contribuir em nada com a sua evolução espiritual. Então, na verdade, assim, a gente tem que ter abundância. Abundância significa eu tenho tudo que eu preciso. E não massagear o ego, né? E não massagear o ego. Tá? Senão o ego, ele precisa disso. O ego, ele é um ótimo servo. Ele é um bom criado. Ele é um péssimo senhor ou um péssimo patrão. Quando você deixa que ele tome conta de você, você para de ser você, entendeu? E passa a ser uma pressão egóica. Na Índia, a maioria dos gurus, né? Ou gurus, como as pessoas chamam, mas a pronúncia certa é guru, todo discípulo que vai lá na caverna, vai em algum lugar, ele vai fazer um trabalho gigante para você reduzir a presença do ego em você, né? Então ele vai fazer coisas do tipo que você fala assim, isso é uma crueldade, né? Tem o Milarepa, que foi alguém assim que resolveu evoluir e foi procurar um guru. E o guru falou assim, ele falou, não, eu quero receber ensinamentos. Ele falou, não, tá, você vai receber quando você construir uma casa pequena. Eu quero ver se você constrói. Ele construiu a casa. Quando ele tinha construído, o guru foi lá e derrubou a casa inteirinha. Ele falou, mas como assim? Ele falou, agora você precisa construir de novo. E fez isso 4, 5 vezes. Tá? E aí, porque ali tinha 2 condições. Ou ele ia embora e desistia, ou ele superava o seu ego e aí entrava em outro estado. Hoje, o que acontece? Toda a comunicação, ela é egóica. Ela procura você se fixar no ego. E o ego, ele tira a sua luminosidade, ele tira a sua felicidade verdadeira. Você passa a viver um falso eu. Não é mais você que está lá, entendeu? É alguma coisa que você talvez deseje só. É a questão muitas vezes acontece terapias de vidas passadas, né? É uma coisa importantíssima, né? Mas se você vai fazer, você precisa procurar um terapeuta muito, muito sério e consciente. Porque senão, muitas vezes, ele próprio vai ser enganado. Você é assim, se você olhar no mundo, quantas pessoas foram a Maria Antonieta? Um monte. Quem foi o rei Henrique V? Um monte. Fala, como pode ser tanta gente o rei? Como é que pode? E você faz processos de hipnose, etc. e tal. Porque, na verdade, o que foi alcançado foi o nosso corpo emocional. O que é o corpo emocional? O nosso corpo de desejos. Eu desejo ser o Henrique V, mas não sou ele. Mas não fui ele. Então, muitas vezes, o que acontece é acessado o desejo de ser, mas não o que você foi verdadeiramente. A verdadeira memória está no nosso corpo etérico, nosso corpo espiritual. Lá tem as memórias do que você foi. O nosso corpo emocional é tudo aquilo que você deseja. Só que esses 4 corpos também existem na Terra.
Então a Terra tem o corpo físico, o corpo emocional, também chamado de corpo astral, que é uma bagunça. Hoje é um lixo. Hoje, quando você se conecta com o corpo astral, você vai assimilar muito mais lixo do que coisa boa. Então, essa é outra questão. Quer dizer, o que você está acessando para você na sua vida, né? Eu tenho uma dúvida, Américo, porque quando você falou do físico, emocional, mental, espiritual, por exemplo, o físico eu consigo ligar ele ao meu corpo, certo? Quando eu penso no físico, eu penso no meu corpo. Que corpo? Nesse corpo que eu tô carregando aqui. Então, ele já é o físico. Ele é o físico. Como é que você pensa? Hã? Como é que você pensa nele? Não, eu tô tentando colocar um adjetivo nele. Tá, no vamos físico. lá. Vamos O emocional eu vejo que são as minhas emoções, né? Se eu tô feliz, triste, ansioso, depressivo. O mental seriam os meus pensamentos. Eu Sim. enxergo assim. E o meu espiritual, eu ligo ele a quê, entendeu? A sua alma. O seu minha espírito. alma. Seu espírito e sua alma. Então, toda aquela conexão. Porque assim, nós não somos só 4 corpos, nós somos 7. Uhum. Os 4 estão na Terra. Você faz. O ser humano é tão incrível que ele já faz karma logo nos 4. Então, se você tem um pensamento errado, você fez um karma, você vai ter que compensar isso. O karma não é castigo, é apenas uma harmonização, uma compensação. É assim, a gangorra está assim. Se você fez um peso para cá, ela desce. Depois ela vai ter que subir de novo, se harmonizar. Isso é o karma. O karma em sânscrito significa apenas ação, mais nada. Ação, tá? Então, é a ação que você faz e a reação que você vai ter disso, tá? Você estava dizendo, então esse é o corpo etérico, o corpo espiritual. Ele se liga a mais 3 corpos lá em cima. Então nós somos, assim, acima da nossa cabeça, mais ou menos uns 30, 40, 50 centímetros, depende, você tem o próximo corpo. Esses corpos daqui para cima, eles não fazem karma, eles são incorruptíveis. Então, primeiro que aparece aqui é o seu Santo Cristo pessoal. Veja bem. Acima dele, o Santo Cristo pessoal é o seu anjo da guarda principal, mas ele é seu. É uma parte pessoal sua. É um seu corpo. Acima dele tem umas esferas, 7 esferas coloridas, que é o seu corpo causal. Aí você fala assim, agora tem toda hora aparece na internet uma criança de 4 anos tocando piano. Você fala, como? Como pode? Verdade. Uma criança pintando, de repente, pinturas maravilhosas. De onde ela tirou isso? Desse corpo. Então todo o karma bom, tudo aquilo, todos os seus talentos estão lá. Mas muita gente fala que é de vidas passadas, né? Mas claro que é de vidas passadas. Esse corpo, ele carrega nossas Ele vidas carrega passadas. todas as vidas. É onde fica o karma bom, digamos assim. Os seus dons, os seus talentos estão todos lá. Entendeu? Então se você não tem uma facilidade para ser médico, para ser cirurgião, porque você foi conquistando e esse valor está lá. Aí você traz para você. Mas no centro desse corpo, então aí, lá para cima você tem, então, o Santo Cristo pessoal seu. Aí você vai ter o corpo causal, que tem, né, nas 7 esferas, as 7 cores dos dias da semana. Tudo é uma coisa só. E no centro de tudo isso está a presença do Eu Sou. A presença de Deus, a presença divina. É o que Jesus chamou de Pai. Então veja o que é interessante. O que ele disse? Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Não foi isso que Jesus falou na Bíblia? Falou na Bíblia. Então você tem o seu Santo Cristo pessoal. O Cristo está em você. Para você ir ao Pai, você precisa ir por Ele. Então esse Santo Cristo pessoal, o que ele faz? Ele é o moderador. Ele decide quanto karma você pode transmutar. Então, o que eu posso fazer? Eu não posso receber mais do que eu tenho condições de trabalhar. E quanta luz você vai receber. Porque é a mesma coisa, se eu receber luz demais, eu fico carbonizado. Entendeu? As duas coisas. Quando você fala luz, seria o quê? A luz, para explicar A melhor luz é a pessoal. Consciência de Deus. Seria a consciência de Deus. Vamos chamar assim, a energia de Deus. A luz é Deus. Você só tem, na verdade, assim, o que é a luz? A luz é o universo vivo de Deus. Quando ele não está, quando não tem luz, o que é que acontece? Você que apagou. A luz é total.
É total e absoluta. Que é o caso da depressão que a gente estava falando no começo. Né? Então, a depressão é como se você pegasse cobertores molhados e jogasse em cima da sua luz. Ela continua lá, mas você tira de você momentaneamente, né? Então, o que acontece? É uma escolha. Alguém vem para você e fala uma fofoca. Essa fofoca tem uma energia de não luz. Ok? Aí o que você faz com ela? Você pode recebê-la nos ouvidos e não dá importância. Você pode recebê-la nos ouvidos e ela desce até o seu coração. Você fala, é mesmo, esse sujeito é assim, assado. Aí o que você fez? Você entrou na energia de não luz. Isso vem para você e causa um monte de coisas. Além de causar um peso na sua vida, vai impactar nos 4 corpos. E se você passa adiante ainda, pior ainda. Pior ainda. E você vai ter que compensar tudo isso. Notícias ruins. Por que você ouviu uma notícia ruim? Você não pode fazer nada com ela. Você não pode interferir. Por que você dá atenção para ela? Por quê? Entendeu? Por quê? Então hoje, tem que ter é preciso ter se você quer evoluir, você precisa ter um cuidado com você. Não entrar nessas notícias ruins, porque elas são areia movediça. Você vai entrar fundo e pesado e ficar preso. Mas, Américo, por que você acha que, nesse caso das notícias ruins, por que o ser humano ele é tão ávido por ver notícias ruins? Tanto que tem uma frase famosa que fala no news is good news. Né? Em inglês, traduzindo para o português, uma notícia ruim é uma notícia boa, né? Todo mundo dá clique. Não, quando você abre o jornal, não tem notícia boa, é só notícia ruim. Essa semana eu vi um carro capotado, eu vi uma galera tirando selfie. Por quê? Porque é legal, né? Pô. Então a minha dúvida é, por que as pessoas são ávidas por notícias ruins? Você tem alguma explicação? Há uma certa solidariedade negativa. Que você, para linchar uma pessoa num jogo de futebol, por exemplo, lá o juiz. Um monte de gente vai junto para matar a pessoa até. Vai para salvar alguém que está na calçada, lá deitado, passando mal, para chamar alguém é muito difícil. O que se chama de solidariedade negativa, né? Então, na verdade, você se coloca num estado de baixíssima autoestima. Você não se ama. Então, aí você se agrega às pessoas que têm pensamentos de desamor e vai criando uma pseudo-força. É quando a gente engorda. Por que a gente engorda? Para mostrar que a gente é mais forte. É como se fosse... Você cria uma couraça em volta do seu corpo para criar uma sensação de que você está protegido. Isso é o ego. Tudo isso é o ego. O ego leva você a esses estados para você continuar cada vez pior. O ego é que faz você ficar cada vez pior. E aí você esquece de você, sem perguntar assim, qual é a coisa mais importante do desenvolvimento espiritual? Você lembrar de você. Então, a lembrança de si. O que é a lembrança de si? É você lembrar que você é luz e esqueceu. Você esqueceu. Então, de tempos em tempos, vem na Terra um Gautama Buda, vem um Krishna, vem um Jesus. Todos eles vêm dizer o quê? Você é luz. Entre em paz, você vai perceber isso. Todos os grandes mestres disseram, entre em paz e você vai fazer isso. Você vai sentir isso, que você é luz. Quando você sente que você é luz, você deixa de ter medo. No universo só tem uma energia, chama-se amor. Mas um amor pleno, um amor absoluto. Só tem essa energia. Quando você tem medo, você apaga essa energia. Então, onde há medo, não há amor. Onde há amor, não há medo. Se você está achando, se está amando uma pessoa e está sentindo medo de perdê-la, não é mais amor que você está sentindo. É apenas um apego forte a outros interesses, mas não é amor. O amor, por causa do medo está presente. O amor não tem medo. Ele é. Ele não precisa de nada. Ele apenas é. Na verdade, a gente nunca deveria esperar que os outros nos amem. Porque isso é um apego. Nós devemos amar os outros sem pedir nada. Você imagine, se a humanidade toda amar os outros sem pedir nada, todos se amam. Esse é o segredo. Esse é o grande
segredo que Jesus contou, que Krishna contou, Gautama Buda, Rama e todos os seres de muita luz que vieram aqui na Terra. Mas, Américo, você falou, pegando esse gancho do medo, você teve uma fala sua que você falou que é fácil atrair bens materiais. E a maior parte das pessoas tem dificuldade de atrair bens materiais, o que acaba gerando medo dentro delas por elas não terem, elas estarem vivendo numa situação de escassez. Por que, apesar de ser fácil, para a maior parte da população é difícil atrair bens materiais? Então, tudo depende do porquê e para que você quer esse bem material. Se você está pedindo algo por medo, dificilmente vai acontecer. É quase impossível de acontecer. É a mesma coisa, eu vi nesse episódio do Rio Grande do Sul, muita gente falando para mim assim, puxa, que coisa que aconteceu, né? Eu falei, o quê? Lá no Rio Grande do Sul? Eu falei, tá. Foi Deus quem quis, né? Eu falei, não. Deixa eu falar para você, a primeira vez que uma pessoa me disse isso nesse episódio, eu falei, a partir de agora eu estou me nomeando advogado de Deus. Porque do outro lado já tem, né? Advogado do outro lado é bem conhecido. Eu falei, eu vou me instituir, ele não me nomeou, mas eu vou me nomear advogado de Deus. Ela falou para mim assim, por quê? Eu falei, por que você está condenando Deus? Você está culpando Deus. Foi Deus quem quis, não foi. Deus não quer nada disso. Não, mas aconteceu. Eu falei, então aconteceu por quê? Porque o ser humano provocou. Não tem desastre natural. Todos os desastres são frutos da energia dos seres humanos. E a coisa é muito simples. Se num lugar aconteceu um tufão, que é vento, uma ventania forte, você não tenha dúvida, naquele local tem registros fortes de pensamentos muito ruins. Então o pensamento ruim gera ventanias incontroláveis. Que é o que a gente sente internamente, né? Dentro da cabeça. E ali fica acumulado. Se você tem um lugar que tem inundação, água, significa que lá ficou registrado emoções terríveis. Veja só, naquela cidade do Rio Grande do Sul, teve uma guerra lá muitos anos atrás, né? E nessa guerra muita gente foi jogada no mar para morrer afogada, por exemplo. A farroupilha, né? Exatamente. Então, tem uma energia que precisa ser novamente equilibrada. Não é castigo. Ninguém está castigando ninguém. Ela precisa só ser reequilibrada. Houve emoção, as águas precisam vir e limpar aquela emoção. Sabe? E limpar aquela emoção. Houve muito sangue naquela terra. Toda vez que tem muito sangue num local, vai ter muito desajuste da natureza. Porque no sangue é onde está a nossa luz. A luz corre no corpo pelo sangue, dentro do sangue. Por isso que existiam os vampiros. Não é lenda. Os vampiros buscavam a luz dentro do seu sangue. Por isso que acontecia isso. Então, em lugares... Você sabe que aconteceu uma coisa interessantíssima? No litoral, aqui no litoral do Brasil, aqui no litoral de São Paulo, tem uma cidade chamada Itanhaém. Vocês devem conhecer. Conheço. Devem conhecer. Aí uma vez me liga uma pessoa, a dona Lourdes, que eu não conhecia, e ela ligou e falou assim, o senhor é o Américo? Eu falei, sou. Ela falou, um mentor do nosso centro aqui, espírita, pediu para eu ligar para o senhor. Eu falei, poxa, o que eu posso ajudar? O senhor poderia vir fazer uma palestra aqui na cidade sobre a chama violeta? Para quem não sabe, o que é a chama violeta? A chama violeta é a chama do Espírito Santo. Essa chama era usada em Atlântida. Só que eles começaram a abusar. Porque a chama violeta, ela transmuta os erros que você faz. Ela vai apagando os erros. Os registros. Porque cada coisa errada que você faz, fica uma matriz. Você não está vendo, mas ela está aqui do seu lado, grudada na sua aura, né? E lá eles começaram a usar indevidamente.
Então, imagina, você aprontava porque sabia que ia lá e a chama violeta ia tirar. Existia um templo que tinha um cubo violeta no ar, assim, girando, emitindo energias. Então, como foi? Houve um abuso da chama violeta, ela foi retirada. Foi retirada. Isso há 12 mil anos atrás, 13 mil anos atrás. De lá até aqui, foi proibido o uso, para que a humanidade tivesse que transmutar, mudar os seus sentimentos, as suas ações de outra maneira, por si só. Então, se eu fiz uma coisa que não tem uma boa energia, eu vou ter que fazer uma coisa de boa energia para compensar, ok? Somente em 1930, Saint-Germain revelou de novo, foi permitido a prática da chama violeta. Acho que a maioria das pessoas aqui conhece, mas muitos ainda não conhecem. É um mantra simples que você fala: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Você tem que falar em múltiplos de 3. Quando eu falo eu sou, acho que já expliquei até da última vez que eu vim aqui, né? Sim. O eu sou significa Deus em mim é. Então a presença do eu sou está lá em cima nesse corpo, dá o 7º corpo. Então eu trago a energia purificadíssima, ela passa aqui no meu chakra da coroa, se divide pelos chakras todos e vem para o coração. Então quando eu falo eu sou um ser de fogo violeta, eu estou dizendo Deus em mim é, então é. Por isso que jamais você deve dizer uma coisa ruim depois do eu sou. Então, e veja quantas pessoas, para educar os filhos, né? Fala, você é isso, você é aquilo. Aí a criança até repete, então eu sou. E ela repete uma coisa ruim. Isso é forte demais, porque você está colocando Deus na parada. Então você está dizendo que Deus em você é aquilo. Então, olha o poder que isso tem. É um poder gigantesco. Depois você fala, eu sou a pureza que Deus deseja. Significa que você volta a um estado onde você não cometeu aquele karma. Fica claro isso, né? Certo. Então, o resultado. Em 1930, então, Saint-Germain revelou novamente a chama violeta para nós começarmos a usar e a minimizar os nossos futuros. Entendeu? Então é assim, você chutou alguém vai ter que chutar você para compensar. Tá certo? Porém, se você faz a chama violeta, não vai precisar, talvez, dar um chute tão forte. Ou nem vai precisar ter chute. Ok? Vai transmutando. Esse é o princípio. É uma energia poderosa, energia do Espírito Santo. É por isso que o mantra é o som que propaga. Veja, o som, ele antecedeu a luz. Ele veio antes da luz. Então Deus falou, faça-se a luz. Então não tinha luz antes. E a luz se fez. A luz se fez. E a luz compôs tudo. Isso aqui é cheio de corpículos de luz. Isso aqui é cheio de luz. Vocês são cheios. Tudo que é forma é formado por corpúsculos de luz. Então, é isso que está aí. Por isso que a palavra é tão importante para atrair o que a gente quer, né? E o que a gente não quer também. Tem a Né? menor dúvida. Tem um mantra que você... Deixa eu só terminar. Se você pendurar um gravador no pescoço, né, e gravar o que você falou de manhã até de noite, depois transcrever, você vai ver porque a sua vida é do jeito que ela é. Você afirmou durante todo o dia um monte de coisas que não são boas para você. Como se fosse uma maldição, um feitiço. Claro, e vai funcionar. Porque você está dizendo com emoção. É igual criança que repete palavrão. Eu falei isso da última vez, né? Ela não fala o palavrão na hora errada. Ela fala quando ela está com raiva. Porque ela sentiu a raiva do pai ou de alguém que falou palavrão naquele momento. Então, ela coloca na palavra toda a energia ruim que ela tem. Porque se você analisar mesmo os palavrões, eles não tem lógica. Você falar o nome do órgão masculino. E aí, o que tem a ver isso aí? Não significa nada. Ou a condição de uma mãe, o que significa? Se olhar bem, eles não têm uma razão lógica. É verdade. Não tem razão lógica nenhuma. Mas a energia que se coloca é terrível. Tá que machuca o ego, né? O xingamento machuca o ego do outro, né? Se ele não tiver ego, não faz efeito nele. Eu vou voltar a estar aí, porque senão nós vamos deixar isso daí cortado pela metade. Mas eu estava fazendo uma palestra, aí no final veio uma mulher falar comigo, chorando. Você foi fazer a palestra? A minha filha me xinga disso. Eu falei, por que você chora? Porque ela me xinga. Mas você é isso que ela xinga? Ela falou, não. Eu falei, então por que você chora? Ela parou,
falei, pare. Se você chorar, você está aceitando o que está sendo dito. Pense bem. Então, isso não é com você. Não condene a sua filha, mas não aceite que chegue em você. Então, seus ouvidos falam, não tem nada a ver comigo. E vai embora. Semelhante Vai a fazer fofoca, outra coisa. Né? Exatamente. Ela parou. E depois ela até mandou, nossa, mudou minha vida. Percebe? Na verdade, nós damos vida às coisas ruins. Jesus falou, não dai vida à morte. Olha que interessante. Não dá, como assim não dá vida à morte? Tudo isso que vem com energia morta, se você aceita, você deu vida. Ela começa a ter vida dentro de você. Então, essa pessoa, a dona Lourdes, lá de Itanhaém, aliás, há muitos anos que eu não falo com ela, ela falou, precisava que você viesse aqui. Eu expliquei tudo isso da Chama Violeta para a gente entender. Porque é preciso fazer uma palestra nesta cidade para tirar os registros kármicos de sangue. Por quê? Porque tinham matado, ali a história mostra, mataram índios demais. É muito sangue que ficou na terra. E o sangue gera, porque você está afrontando diretamente a luz. Veja só, desprezando a luz. Eu falei, tá bom. Com muita satisfação e amor eu vou fazer a palestra aí. E ela falou, e fazer uma sessão forte de chama violeta. Falei, uma sessão forte de chama violeta. Fizemos, foi lindo. Foi lindo. Ali naquele dia tinha muita criança e elas viam os anjos aparecendo. Ela falou, olha aqui, anjo grandão. Todas as crianças viram. E uma energia muito forte saiu daquele local, né? E foi interessante porque ela falou para mim assim, ó, eu falei, ó, coloque aí o seu público, cobre, eu não quero um centavo, você vai ganhar tudo o que for, mas você tem que cobrar. Por quê? Porque senão as pessoas que vêm aqui, elas fazem karma. Se ela vai assistir, ela precisa ter um esforço, ela precisa pagar. É o dar valor, né? O dar valor. Senão também não vem, esquece, apagou, então vem. Aí no dia que eu fui fazer, foi incrível, cara, foi incrível. Ela falou assim, são 300 pessoas que estão aqui. Ela falou, todas as pessoas que vieram aqui, há uma semana não dizem palavrão. Há uma semana não comem carne vermelha. E uma semana não fazem sexo. Eu falei, dona Luz, a senhora me deu a melhor plateia que eu já tive na minha vida. Na minha vida, pô. Imagina, pessoas tão focadas naquele trabalho que ia ser feito. Tá? E Qual que é o problema da carne vermelha e do sexo? Não tem problema nenhum. Cada um sente e faz o que quer. Mas assim, uma abstinência. Até porque você gosta de carne e você não comer, você está fazendo o quê? Uma purificação interna. Tá? A carne vermelha deixa você mais denso. Você fica mais pesado. Tá? Então assim, fica mais difícil você ter algumas atividades. Okay? Por que a abstinência é bom para o nosso corpo físico e espiritual? Não está tanto na moda do jejum intermitente, jejum não sei do que. Se você pegar a Bíblia em várias ocasiões, para você alcançar um estado superior, você fazia jejum. Exato. Porque o que acontece? Mas qual que é o mecanismo por trás? Então, por trás, assim, as suas energias não estão processando aquele monte de coisas, dos alimentos. É a mesma coisa. Como é que você come salada quando você almoça? A primeira coisa que você come? Deveria ser a primeira coisa para você já forrar o seu estômago. Não, a maioria come salada logo de cara, Sim. não é assim? Sim. Então, devia ser a última. E por que devia ser a última? Porque é fibra. Se você já põe o seu corpo processando as fibras, você sobrecarrega o seu corpo. Você vai engordar mais. Porque ele está ocupado e você ainda começa a colocar depois outra comida toda. Então, como é que ele trabalha? Agora, na Índia, é engraçado, você come a sobremesa primeiro, a comida e depois a salada. A salada tem que ser a última coisa, porque ela vai exigir muito as fibras, tá? Entendeu? Então, se você coloca no começo, você aproveita menos os outros alimentos. É a mesma coisa. Então, você em jejum, lá eles não foram em jejum, eles apenas abriram mão, percebe? Então, assim, eu estou dando uma importância enorme a esse lugar o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou me abster de coisas que eu gosto, tá? Primeira coisa, você já conquista o mérito de você se abster, tá? Você já conquista o mérito, tá? E depois, fora o caso de que a carne vermelha, principalmente, ela é muito densa. E ela é densa por quê?
pela emoção que os animais passam ao serem mortos. Então, o pior da carne não é a carne, é a emoção que você está comendo. Você come emoção. Você come emoção. Quando você come na sua casa, a sua mãe faz, a sua mulher faz, ou, enfim, ela colocou amor mesmo, como se falava antigamente, temperado com amor, né? Claro que é. Por isso que é mais gostoso, né? Comida da avó, da Agora, mãe. se você vai num restaurante, eu sempre chego lá e faço um mantra, faço a comida. Por quê? Porque senão eu vou estar comendo a emoção do cozinheiro. Ele brigou com a mulher, você está comendo raiva, ciúmes, está tudo ali. Quando você me oferece água, você não está me oferecendo só água. Dos seus dedos estão saindo fluidos. O seu estado vai junto com a água. Por isso que aquela história, não almoce com ninguém que tem raiva de você. Inclusive, vamos servir uma água aqui, Vamos servir né? uma água com amor aqui. Muito bom, muito bom. Você ia falar do mantra, vamos lá. É importante a gente dar coisas práticas para as pessoas também. É importante também concluir, né? Concluir os raciocínios aqui. Para todo mundo que assistiu a gente lá no episódio número 62, deram vários feedbacks super construtivos para a gente, né, Américo? Sim. Mandaram as dúvidas e a gente aqui agora tá deixando os assuntos serem completados 100%, né, Rosa? É isso aí. E para quem tá assistindo a gente, né, se tá gostando aí, espero que vocês estejam gostando. Muito importante deixar o like aí, se inscrever no canal. Se essa mensagem estiver tocando você de alguma forma, nos agradeça de uma maneira dando um like. Nos abençoe. Nos abençoe. Manda bala, Você Rosa. tem um mantra, Américo, que é o mantra para dissolução do ego, que é o net. Né? Isso, é um deles. Eu queria que você falasse sobre vários. ele, a gente pode até fazer. Por que que Vamos significa net? Então, eu não vou dizer para você o que significa. Para o seu bem, eu não vou dizer para você. Então, claro que eu estou brincando, mas é sério. Por que você deve fazer esses mantras em sânscrito? Às vezes a gente passa alguns em chinês, alguns em tibetano, em pali. Porque você não entende o que você está falando. Você tem que entender o que você está sentindo. Isso que é importante. Se você fizer a chama violeta, você tem que estar assim, com muita vontade, com muito afinco, para você trabalhar aquele karma que você está processando, e nós fazemos isso toda hora. Quando você faz em sânscrito, você tem menos esforço. Se eu estou dizendo para você assim, olha, o céu azul com nuvens brancas, um mantra, por exemplo. Vamos dizer que faz conta que seja um mantra. Você já começou a imaginar o céu azul, você já viu as nuvens lá em cima, talvez você tenha visto uma nuvem redonda ou mais comprida, já atrapalhou tudo que você ia fazer. A sua mente ficou lá e o seu coração ficou aqui. Quando você não entende as palavras, você precisa entender a intenção. Então, net é para você afastar o ego. Isso é um curtinho, tem outros mantras que vão... A maioria deles trabalha um pouco essa redução do ego, a maioria dos mantras, né? Porque na hora que você se conecta, então quando você faz Om Namah Shivaya, né? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Gostoso, né? Muito. A delícia. O que você faz imediatamente? Você acessa o seu eu superior com esse mantra. Quando você acessa o seu eu superior, o seu eu inferior ficou lá para baixo. O seu ego ficou lá para baixo. Entende? Então, todo mantra, ele vai distanciar você daquilo que impede você de ser o melhor de você. Sabe, assim, hoje você está no seu melhor eu? Tá, Bruno? Não. Eu estou perguntando porque eu sei, eu estou vendo, estou sentindo a sua energia. Então o que acontece? Se ele não cuidar, se ele deixar degenerar isso aí, vão virar doenças físicas. E mais do que isso, vai criar buracos na mente e na emoção. Então tem que curar. A longo prazo. Então hoje é assim, você não é mais plateia. Não há tempo de você ser plateia. Você está lá no palco, no meio do show. Todos nós estamos. Então, assim,
passo na estrada, estou sempre na estrada, vejo um acidente, um corpo no chão, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sou só um espectador. Aquilo ali é parte de mim também. Tudo isso que acontece. Então, na hora eu tenho que fazer um mantra, invocar um arcanjo para estar ali. Se eu passei e não fiz isso, eu fiquei devendo. Eu me diminuo internamente. Percebe? Eu me diminuo internamente. Então, não há mais tempo para perder tempo. Eu falo assim, não, eu estou descansando, não tem mais isso. Naquela época já Jesus falou assim, ó, eu não tenho onde recostar minha cabeça. Ou seja, não dá para descansar. Outro dia a pessoa me perguntou assim, Américo, você não tira férias? Eu falei, não, tiro sim, até já estou marcando as férias. É mesmo? Quando vai ser? Eu falei, eu combinei com o Arcanjo Miguel, quando ele tirar eu tiro junto. Entendeu? Perfeito. Então mesmo quando você vai para algum lugar, né, você vai descansar. O que é descansar? Quando a gente está se sentindo assim, cansado, fraco, a gente está desespiritualizado. Se você está conectado, você não sente cansaço. Que é energia vital ausente, né? É. Então, energia vital em várias camadas, sabe? Não é, porque algumas pessoas pensam, é só sentir força, se sentir cheio de energia. Mas que energia você está sentindo? Entendeu? Porque a raiva da energia. Eu posso pegar esse balão aqui, né, encher de gás hélio, né? E ele sobe. Pô, tem energia e tanto. E para que serve isso? Ele subir. Você percebe? Tem propósito. Não tem propósito. Então, você usou uma palavra fantástica. Hoje, você tem que ter propósito quando você levanta da cama. Eu vou para qual lugar? Qual é a minha intenção? Por que eu vou até lá sem pensar qual foi a minha intenção? Então, vocês vieram para cá para fazer esse nosso podcast. Qual foi a intenção de cada um? É isso que vai fazer a diferença. Olha, eu gravei um vídeo que eu chamei de As Formigas Carregam um Elefante. Eu queria dizer para as pessoas o seguinte: se num quarto do hospital, a pessoa que vai lá limpar o chão, olhar para o paciente e falar assim, ele está curado. Se quem vai levar a comida, olhar para o paciente e falar assim, ele está curado, ele vai ficar curado. Não é pensamento positivo. Pensamento positivo é a parte só 25%. É o sentimento positivo. Já tem 50% do processo. Olha como muda tudo. O sentimento é mais forte do que o pensamento, né? O melhor é ter um pensamento sentimentado. Ou seja, um sentimento envolto no pensamento. Na China, existe um hospital chamado Hospital Sem Remédio. Tem um case fantástico lá. Mas é fantástico. E é o seguinte, uma mulher aqui do Ocidente teve um câncer, estava com câncer na bexiga. Mas estava já de tal tamanho que os médicos disseram, não há o que fazer. E aí ela foi para a China, para esse hospital. E interessante porque isso foi documentado. Então o que acontece? Vieram 3 médicos para cuidar dela. E ela estava fazendo uma tomografia ao vivo. Então você via no computador lá onde estava a bexiga dela, onde estava o câncer. Você via o tamanho, via tudo. Aí esses médicos começaram a falar em volta dela. Tchau, tchau. Em chinês, obviamente, né? E lá o câncer começou a diminuir. Instantaneamente. Não ficou para depois. É na hora. Diminuiu e sumiu. Desapareceu o câncer. Nossa. Isso está documentado. Depois, se puder, até eu mando para vocês. Eu vou tentar achar o vídeo. Tem no YouTube, será? Tem no YouTube. Foi uma palestra Pois eu passo para vocês. Eu vou tentar achar e passo. Vale a pena dar uma olhada. Vale a pena. É fantástico, né? Aí você fala, bom, então eles estavam fazendo um mantra poderoso. Estavam com uma intenção poderosa. Eles estavam só decretando isso. Está curado. Está curado. Não é vai ficar. E ela curou? Curou. Então, ficou comprovado ali no computador. Na hora. Na hora, instantaneamente. Porque existe um campo, Deus deixou tudo pronto. Deus tem a solução antes do problema.
Ele instalou no mundo a solução do problema. Ele instalou no mundo o remédio antes da doença. É verdade. Está tudo instalado. Eu uma vez estava passeando, era um passeio espiritual, e aí eu reparei que aquela cidade tinha muito... Eu conhecia... Na verdade eu não conhecia, eu perguntei, por que tem tanta árvore desse tipo repetida? Uns arbustos grandes, sabe? Aí eles falaram assim, isso é aça-peixe. Uma planta. Eu falei, nossa, as pessoas aqui têm muito problema de pulmão? Ela falou, tem. Por que você sabe? Eu falei, porque onde nasce essa planta é para curar problemas pulmonares. Você entendeu? Olha só. E tá tudo assim. O ser humano atropela, passa às vezes por cima de um matinho na calçada que está crescendo, que é a sua cura. Tá debaixo do nariz. Debaixo do nariz. Então a humanidade perdeu esse contato com a natureza. Deus colocou já tudo pronto para nós. Então, a solução já existe antes do problema existir. Então, o que você tem que fazer é acessar o campo. Só que o campo, ele é no presente. Se você vai fazer a oração, eu preciso ficar curado, ou eu preciso ter recursos, o campo que está aí vibrando não entende isso. Não entende. Ele só entende o presente. Jesus foi claro, ele falou assim, a oração mais poderosa é aquela que agradece já feito aquilo que você vai pedir. Agradece aquilo já feito. E ele disse assim, toda vez que eu fui curar alguém, eu agradeci antes para o Pai pela cura. E ele fazia, veja bem, ele fazia isso. Ele fazia Então, isso. o certo é, eu agradeço por estar curado. Não, eu preciso estar curado. Então, quando ele ensinou o mantra, você sabe que o meu vídeo que tem mais acessos no YouTube é os mantras que Jesus falou e você não percebeu. É o que tem mais acesso. Quando ele falou, olha, um mantra poderosíssimo, eu sou a ressurreição e a vida, por exemplo, das minhas finanças. Agora mesmo nas minhas mãos. Você está fazendo, você está decretando uma matriz que ele colocou. Uma coisa é o Américo falar assim, né? Sabe, a água é maravilhosa. Você vai dizer, eu acho também, mas... Agora, quando um ser de luz gigante, como Jesus, como Buda, como Krishna, falam alguma coisa, fica no universo. E você, quando entra na frequência, você acessa. Ecoa pela eternidade. Ecoa pela eternidade. Então, um dos mantras mais poderosos é isso. Você pode fazer para o seu fígado. Você pode fazer, eu sou a ressurreição e a vida do meu fígado. A ressurreição é a vida. Já está existindo ali a cura. Você não deve pedir para que a doença vá embora. Você deve já agradecer a cura. Esse é o princípio. Porque essa teoria do campo, que o Einstein tentou achar, a teoria do campo unificado, mas que foi colocado aí, é o éter. Nós consideramos os 4 elementos, né? Então, a terra, o ar, a água e o fogo. Mas no Oriente tem o éter, é o 5º elemento. E é no éter que é o campo. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade de ficar no presente. Todas as notícias levam você para o passado e preocupando o futuro. Nada é no presente. Repare bem, nada é no presente. Então, o nosso esforço hoje é para estar no presente. O presente, você sabe o que é o presente? O presente é a eternidade. Mas como é que é a eternidade? É você estar no presente. É o todo, não tem mais nada, não tem para trás nem para frente. Tudo acontece no presente, né? Então, se nós tivéssemos... É um passo à frente. Mas eu tenho muita fé. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, não, o Corinthians tem que ser campeão. Vai ser. Já escolheu mal, né? Mas tudo bem. Esse daí nem tendo fé, não vai. Mas você percebe que há uma dúvida nessa fé? Essa é uma fé de dúvida, não é uma fé inquebrantável. É uma fé de dúvida. Então você tem que... De dúvida. A dúvida tem que ser. Então ainda não é. E dá dúvida se ele vai ser ou não. E se eu estou pedindo desse jeito é porque ele não é. Eu não acredito que ele possa ser. Repara que loucura que é essa. A gente confunde muito a fé. Nós temos que entrar no estado da certeza absoluta, que é o zero. É preferível, quando eu falo assim, olha, você vai fazer, vou passar para você esse mantra, tá? Olha, nem acredite que ele vai funcionar.
Você só não pode achar que ele não vai funcionar. Então, entre um estado zero, neutro, faça. Sem nenhuma expectativa, você está no presente. De certeza absoluta. Certeza absoluta. Aí tudo acontece. O problema, então, tá na dúvida, né? A gente sempre duvida de que algo pode acontecer, principalmente positivo. E o ego vem e Isso fala... vem da insegurança? O ego vem e fala assim, você acha, esse mantrazinho que o Américo passou vai resolver? É isso mesmo. A maior parte pensa desse jeito. Porque aí é o que vem a minha pergunta. Por que aqui no Ocidente a gente tem tanta dificuldade, né? Igual você falou do hospital na China lá. Na Índia nem se fala, então. O que aconteceu pra gente perder e achar que a solução dos nossos problemas está na medicina tradicional, tá no remédio que a gente compra na farmácia? As religiões. Boa parte das religiões ensinaram, ou ensinou, né? Boa parte ensinou, que você está distante de Deus. Deus está lá fora, você está aqui. Ora, as religiões que ensinaram isso atrasaram a nossa percepção desse poder que nós temos. Entendeu? Esse poder que nós temos, que está dentro de nós. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas o Pai está dentro de vocês também. Falou para Maria Madalena, naquele momento que ele falou isso, foi claro, quer dizer, Paulo, na própria Bíblia, fala, Deus está dentro de você. Ora, se Deus está dentro de mim, qual é a dúvida e o medo? Quando eu tenho medo, eu estou negando Deus dentro de mim. Olha só, por isso que é o problema de ter medo. Então, assim, é humano ter medo? Claro que é. Agora, não é espiritual continuar com medo. Então, sentir medo, opa, o que acontece? O medo contrai. O medo muito forte, ele encapsula um tumor, um cisto. Ele vira uma cápsula. O medo, sabe? Você se contrai assim com medo, né? Como se fosse com gelo. alegria que você faz, você abre os braços. Vira água. Abre os braços. Então, quando você realmente sente o que você verdadeiramente é, e por isso que é a lembrança de si. Você tem que se lembrar que você é um ser de luz. Só que todo mundo foi nos ensinando que Deus está lá fora. Então, justamente porque Jesus falava eu sou, né? Claro. E muita gente entende o eu sou como se ele estivesse falando na primeira pessoa, me sigam, né? Só que, na verdade, ele estava mostrando pra gente verdadeiro autoconhecimento. Ele estava nos ensinando que ele estava dizendo, Deus em mim meu Pai em mim. Então, eu sou. Esse é o ponto-chave de tudo. Né? De tudo. E ele ensinou para os discípulos um outro Pai Nosso. Sabe? Então, você tem esse Pai Nosso que todo mundo faz, que ainda é um pedido, veja só, que a população ainda não estava preparada, mas para os discípulos ele ensinou um outro Pai Nosso, o Pai Nosso interno, que é o Pai Nosso do Eu Sou. Você poderia falar? Vamos lá. Feche os olhos, quem estiver nos assistindo agora, para abrir as portas da consciência. Coloque a mão direita no coração e a esquerda coloque no umbigo. Você vai fazer uma ponte entre dois chakras importantes. Sinta o que você vai sentir agora. Sinta pulsar ou esquentar. Sinta o que você sente. Essa é a chave do universo. Então, ouvindo as palavras, você preste atenção no seu pulsar das duas mãos e veja qual delas está tendo um ponto de calor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, eu sou. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. A todos eu dou hoje o pão de cada dia. Eu perdoo neste dia a toda a vida. E eu sou também o perdão que ela me estende. Eu afasto todo homem das tentações. Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o reino, eu sou o poder, eu sou a glória de Deus em manifestação eterna e imortal. Tudo isto eu sou. Sintam pulsar.
Ok, pode abrir os olhos. Sentiu? Uhum. Não, é mais a mão direita, né? Alguns sentem mais Eu à esquerda. senti na esquerda. Depende. Depende onde precisa ser mais reposta a luz. Então a luz vai para onde você precisa, né? Aqui nós fizemos algo que os discípulos faziam para se conectar com o seu eu superior. Esse é o Pai Nosso, que Muito conecta, mais poderoso. que conecta você com algo. Por isso fala, tudo isso eu sou. Percebe? Toda a manifestação do Pai em nós. Então é hora, porque nós vamos precisar, primeiro, de olhar todos esses acontecimentos que estão ocorrendo na natureza com naturalidade. Então, quando a pessoa falou, foi Deus que quis, eu falei, não, você é o advogado de Deus, daqui para frente você é o advogado de Deus, porque é um absurdo, todo mundo... Fez bem, hein? É. E por enquanto ele não me recusou como advogado, né? Então... Agradeceu, né? Porque muita gente fala isso mesmo, né? E quando você percebe que porque uma coisa que eu gosto de repetir bastante é assim, o que significa desastre? Aconteceu um desastre. Desastros. Você está desligado dos astros. Significa que você está desligado da energia superior. Isso que é um desastre. Aconteceu por quê? Porque você estava desligado. Percebe? Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que você é, Américo? Você é um guru? Eu falo, não. Você é um mestre? Eu falo, não. Então o que você é? Eu falo assim, ó, ultimamente eu comecei a ter uma profissão de eletricista. Sério mesmo? Eu ponho interruptores na parede, você vai lá e acende sua luz. Muito bom. Percebe? Eu só coloco o interruptor. Às vezes eu também trabalho como carteiro, entregando as mensagens para cada um de vocês. Mas é isso. Mas você que abre a mensagem, você que vive a mensagem, né? Ninguém vai viver isso por você. Ninguém vai viver por você. Não se iluda. Só tem uma pessoa que pode fazer você feliz. Você. Quando você atribui a sua felicidade a alguém externo, não é felicidade verdadeira. Algum bem. Um amigo meu falou assim, Mérico, estou muito triste. Eu falei, por quê? Meu amor foi embora. Eu falei, como assim ele foi embora? Então ele nunca foi seu? Não. Mas eu amava ela foi embora. Eu falei, não, então se você amava, o amor está dentro de você. Não foi com ela. Por que você está preocupado? Ele falou, pô, cara. Falei, pense bem. Ele era apegado. O amor independe a quem você está dando. Porque se for para aquela pessoa, não é amor. É uma adoração, é um monte de outras coisas, mas não é amor. Então fique tranquilo. O amor que você gerou em você foi verdadeiro? Ele falou, claro que foi. Ele continua com você. Não fique triste. Ele continua com você, ele não vai embora. Se ele for embora, ele não é seu. Percebe? Não foi verdadeiro. A gente está num momento assim que é absolutamente necessário você se observar. A anestesia que nós estamos vivendo, essa pandemia de depressão é a fuga de você. Você está fugindo de você mesmo, é muito grande. Eu acho que eu contei da última vez, há muitos anos atrás, eu meditando, me veio assim, plante lavanda. Eu falei, para que, sei lá, plantar lavanda, né? E depois eu acabei plantando, desenvolvendo uma série de coisas especiais. Eu falei, por que eu devo plantar lavanda? Por causa que haverá uma epidemia de depressão. A lavanda, quando você põe num ambiente, num difusor, ou você cheira assim, eu não tenho depressão, mas todo dia de manhã, todo dia de manhã o que eu faço? Essa lavanda eu que produzo, né? Mas essa lavanda é especial no mundo. Ela, além de ser uma lavanda orgânica, tá num lugar especial, ela é musicada. Ela ouve música. Então os padrões vibratórios dela são totalmente diferentes. Então assim, vou aproveitar, porque umas pessoas compraram lavanda, não ouviram a minha explicação, falaram assim, não, mas ela não é perfumada. Não, essa lavanda não é para ser perfumada. Ela é para levantar você, tirar você dos estados que está em baixa, ampliar, abrir seu coração. A lavanda perfumada, que é da Inglaterra e da França, é outra família. É a família angustifolia, essa daqui é a dentata.
O que acontece? A outra relaxa você. É importante dar esse exemplo da lavanda porque são os estados que nós estamos. Então, todo mundo quer relaxar. Eu quero ouvir passarinho, cascata. Eu quero meditar assim. Eu falo, assim você não medita. Assim você relaxa. Relaxar é desligar a mente. Aí você vai lá, relaxa, desliga a mente. Você está vendo um problema. Quando você voltar, o problema continua lá, pior ainda do que quando você foi. Ninguém deve tirar férias para resolver problemas. Você deve tirar férias quando todos os problemas foram resolvidos. Quem tira férias porque não estou bem assim e tal, vai voltar pior. É complicado isso. É uma fuga, né? Claro que é. Entendeu? Então, assim, a lavanda é para despertar você, tornar você mais produtivo, porque não há mais tempo a perder tempo. Não tem esse papo dizendo, eu estou descansando, eu tô agora... Você tem que estar ligado 24 horas por dia, inclusive à noite, quando você dorme. Você tem que... O último pensamento que você tem que ser um pensamento de luz. Quando você adormece, o último pensamento é para onde você vai. Você está pensando na briga que você teve com alguém, você vai para lugares, o seu corpo espiritual vai para lugares de briga, de energia ruim. Então, até nessa hora você tem que educar o seu pensamento, o seu sentimento, certo? É a mesma coisa quando você levanta. É uma coisa interessante. Você não deve levantar correndo, você deve levantar, sentar na cama, esperar 12 segundos para levantar. Hoje a ciência já comprovou, se você levantar correndo, você pode sofrer um AVC, pode sofrer problemas seríssimos, mentais, de coração. Então, você deve sentar e esperar uns 12 segundos. Agora, quando a gente vai para o judaísmo, quem pratica o judaísmo, quando se levanta, senta na cama e faz uma oração de 12 palavras. Dá direitinho o tempo. Você vê como é interessante, como muitas vezes a inspiração veio para resolver problemas concretos, muito concretos, físicos, emocionais, problemas médicos, até de saúde, não é verdade? Tudo isso. Eu queria fazer só um adendo aqui, que você falou em relação à lavanda, né? No nosso episódio lá em janeiro, né, 62, surgiu uma dúvida muito importante sobre a lavanda, que o Marco de la Rosa, né, falou o seguinte aqui, que pena, né? Você ia dar um alerta sobre a lavanda no caso da gravidez, hipertensão e problema renal, mas foi interrompida por nós. Então eu tô aqui fazendo a honra, por gentileza, se você puder responder aqui o Marco. Com certeza. Por que tem esse alerta da lavanda no caso de gravidez, hipertensão e problema renal? Valeu, Marcos. Legal. Se você quiser mais explicações, entra lá no meu site, aromasfelizes.com. Não tem BR, hein? A gente vai colocar aqui. Você não precisa comprar a minha lavanda, não. Se você for comprar em outro lugar, só tem que ser um lugar muito sério, tá? E se ela estiver muito barata, não confie, porque ela já está misturada. Entendeu? Porque dá muito trabalho para fazer uma boa lavanda, dá muito trabalho. O que acontece? Essa lavanda, a nossa, a dentata, ela tem muita cânfora. Dá para sentir um pouco, né? Ela tem cânfora. Então, a cânfora para a gravidez, ela pode causar problemas. Então, as grávidas não devem usar esta lavanda, porque ela é muito forte. Tá certo? Depois do 4º mês, aí pergunta para o médico. Entendeu? Aí o médico de uma grávida vai dizer se deve ou não usar a lavanda. Então, você não deve cheirá-la diretamente. Pode colocar num ambiente bem fraquinha. É importante. É isso aí. Tem que ser longe. Perto você não deve fazer isso. Quem tem problemas renais fortes, o que acontece? A cânfora também pode causar problemas. Então, o resultado, põe num ambiente bem fraquinho e você vai sentindo a energia. Sentiu que te incomodou? Não usa de maneira alguma. Tá certo? E no caso da hipertensão? O que acontece? De novo a cânfora. Ela aumenta a sua circulação. Então, se você tem pressão alta, vai aumentar um pouco. Então, resultado, é o mesmo procedimento, tá? Você tem a hipertensão, evite fazer essa inalação direta, né? Põe num ambiente bem fraquinho e vá sentindo o que você sente. Tomar cuidado com você. Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que têm cheiro, não acontece nada, e tem outras que aumenta a pressão. Então, cada um tem que aprender a se sentir. Muito bom.
E, Américo, eu tenho uma questão, voltando lá na questão do Pai Nosso. Você fala, né, que a gente interpretou errado muitos ensinamentos de Jesus, né? E aí o Pai Nosso, a gente fala, Pai Nosso que estais no céu. Sim. O que seria esse céu? Porque na nossa cabeça aqui, a gente pensa que é o céu que está aqui físico, né? E não é. Se fosse, não precisava dizer. A gente diria simplesmente, Pai Nosso. Por que tem que dizer que está no céu? Porque é o nosso céu. Então, esses círculos que nós temos aqui acima do nosso sexto corpo, ele é o nosso céu. E toda vez que foi falado isso por Jesus, ele estava se referindo a esse nosso céu. Então, é o Pai Nosso que está no nosso céu. Ou seja, o Pai Nosso, o Deus, não precisa de nenhuma oração. Pô, imagine, se ele diz, não, eu quero oração, ele tem um ego muito grande, Deus não tem ego. Percebe? Deus não precisa de oração, mas o nosso Deus, que está em nós, no nosso céu, precisa ser reconhecido por nós. Por isso que a gente faz oração. A gente faz oração para a nossa parte divina. Qualquer oração que você fizer, qualquer mantra é para a sua parte divina. A sua presença que está lá. Ela precisa ser reconhecida, porque a gente esqueceu que ela está aqui. A gente pensa que está tudo lá fora. Percebe? Então, você tem uma escultura de um santo, de um ser luminoso, e as pessoas vão lá e falam, nossa, aquela escultura me salvou. Na verdade, o que? As pessoas que foram lá com tanto amor, colocaram energia nela, e você, quando você se conectou com essa energia, você se conectou com a presença representada ali, não com a estátua, mas a presença representada ali. Então, se é a Mãe Maria, não é aquela estátua da Mãe Maria, mas você acessou a Mãe Maria verdadeira, a essência dela, e por isso que conseguiu o resultado. Muito interessante. Por que a maior parte dos mantras, eles são feitos em sânscrito? O que tem nessa linguagem? A língua sânscrita, ela tem um ritmo interessantíssimo. Você toca muito o palato, o céu da boca e a parte de baixo. E com isso, você estimula na língua 82 meridianos. Né? 82 meridianos. Então, isso significa que ela é uma língua sagrada por causa disso. Nós temos 5 línguas sagradas. O sânscrito, o chinês é uma língua sagrada. Tá? O que acontece hoje lá é outra história, mas a origem dele é uma língua sagrada. O hebraico é uma língua sagrada, o egípcio é uma língua sagrada, e o tibetano, falei tibetano já? Não, tibetano é uma língua sagrada, são as 5 línguas. Elas acessam estados superiores, elas não são, por exemplo, o hebraico, as letras não são letras, são códigos. Tanto é que letra em hebraico é pulsação. Olha que interessante, pulsa. Então, quando você olha determinadas junções de letras hebraicas, você está acessando estados superiores de consciência. Se a gente pudesse entrar aqui também numa pergunta que teve, até para você corrigir, né? A pergunta da Lúcia Barbosa, né? Falou lá no nosso último episódio que a gente estava falando das cores, né? Foi muito legal, você falou a importância de cada cor, e ela comentou aqui que a cor preta, ela corta a ligação, né? Com o pai e mãe, que ela é negativa. E ela aqui perguntou sobre o que falar do povo africano que é de cor preta. Então a gente gostaria de que você pudesse, inclusive, corrigi-la, né? Que não tem uma coisa a ver com a outra. A cor de uma raça, é a gente que deu o nome de cor. Na verdade, você não deve olhar para uma pessoa vermelha, que é um índio, ou um amarelo, que é um oriental, para a cor. Você olha para a essência da pessoa. Sim. Então, amarelos, vermelhos e pretos, não é a cor externa que diz. Todos eles recebem a luz branca de Deus. Então não tem nada a ver com a cor da pele, tá? É aquilo que você coloca sobre a sua pele, de qualquer cor. Sim. É que vai bloquear a energia ou vai abrir. A cor preta, ela bloqueia a luz. Então, quando você coloca... mas eu vi que tinha algumas ordens antigas, né, de freiras, de monges, que usavam o preto. Então, para você usar o preto, você tem que estar num estado vibratório altíssimo, porque você está cortando a ligação com Deus. Então, você tem que desenvolver dentro de você algo muito poderoso. Esse é o problema da cor preta. Ela corta a luz. É igual
a lenda dos vampiros, que não eram lendas, mas vamos lá. Diziam assim, põe um colar de alhos que vai afastar os vampiros. É verdade. Mas também afastava os anjos. Você entendeu? Porque a energia tira toda a manifestação. É a mesma coisa, né? Então, quando foi dado à humanidade esses 5 alfabetos, eles estavam dando acessos a estados superiores. Quando você veste o azul hoje nós estamos aqui de azul, porque eu não sei que dia que vai ao ar, mas vai numa terça também? Uma quinta-feira. Qual que é a cor da quinta? Púrpura. Púrpura, exato. Mas a gente tá certo aqui, né? Tá certo. Hoje aqui é uma terça, né, que nós estamos fazendo o programa. Exato. Então, na terça, quando você veste o azul, né? Aí vestiu o azul, então tá tudo resolvido. Não. Você tem que sentir que você tá com o azul. Tem que sentir a vibração do azul. E aí você entra na consciência do azul. O azul protege você. Se você sentir, estou vibrando azul, protege você. Protege você. Ele é a expressão da vontade divina. Tá? Então, toda a manifestação da natureza veio do azul. Por isso que o céu é azul. Todo céu é azul. O azul o mar, a expressão divina. O Pai se expressa pelo azul. O Filho, quando vem à Terra, os filhos de Deus, Jesus, por exemplo, se expressa no dourado, na cor amarela. Porque ele vem trazer o conhecimento. Todos os filhos de Deus vieram à Terra e dizem assim, olha, o ensinamento não é bem esse. Sabe? Então, como Jesus falou, só precisa de 2 mandamentos. Não precisa de tantos mandamentos. 2 só. Amar a Deus acima de tudo e amar aos próximos como a si mesmo. Não precisa mais nada. Então ele corrigiu, certo? Ele corrigiu o ensinamento. E assim foi Krishna, foi Gautama e todos eles. Ele sempre vem no raio amarelo. Então quando você veste uma roupa, você está vestindo uma energia. Se você não tivesse a consciência, tanto faz a cor que você está colocando. Tá? Mas quando você coloca o preto, ela bloqueia. Por isso que à noite as pessoas vão de black tie. Porque elas não querem... Elas querem ficar à vontade, livres e soltas. Sim. Então elas cortam a energia divina. É claro que nem todo mundo que faz isso faz por isso. Mas é estimulado para que seja assim. Caramba, muito bom. Então as pessoas depressivas, a primeira coisa que elas fazem, começam a vestir só roupas escuras. Sim, total, verdade. Só roupas escuras. Usa preto, né? Pra caramba, marrom escuríssimo. Esse é o ponto. Para você fazer isso, você tem que estar tão alto dentro de você que você suporte, e tem que ser só por um tempo, né? Acender as luzes internas, esse é o problema. Não é nada contra, é que ele bloqueia. Ele bloqueia. Por que o carro preto esquenta mais? Não é assim? E vai por aí fora, né? Então é a mesma coisa, ele bloqueia a dispersão da luz. Ele fica egoísta. Ele absorve toda a luz, entendeu? Ele é egoísta. Nós temos que entrar num processo de bondade. É assim, o seu carro, se você não lava, ele fica todo sujo, muito tempo sem lavar, cheio de poeira, alguém vai bater no carro ou vai roubar seu carro. Por quê? Você está retendo a luz, está sendo egoísta. Quando você deixa o carro limpo, a luz vem e vai. Os grandes místicos antigos só comiam peixe de escama, porque ela reflete a luz. E os peixes de couro, chamados de couro, que são dos rios principalmente, eles absorvem a luz e não refletem. Então eles são egoístas. E por que o azul é a proteção? O que tem no azul? Então, porque ele é a vontade de Deus na Terra. Ele expressa a vontade de Deus. Por isso que ele é proteção. Pode reparar, você pode pesquisar na internet. Acho que quase 100% de todos os exércitos, o primeiro uniforme foi azul. Intuitivamente. Ele sabia que o azul protege. Eu uma vez estava no mato, nossa, comecei a ouvir tanto mosquito. Eu sentei lá na posição de lótus e comecei a visualizar azul em volta do meu corpo. Mas azul forte. Aí eles foram embora. Naquela época eu não sabia o mantra que afasta mosquitos. Hoje já tem. Tem. Vão no meu canal, tem lá. Já ensinei um. Muito bem. Muito bem. Inclusive, galera, tá aqui na descrição do vídeo aqui todas as formas para vocês acessarem, né, o Américo. O Américo tem o canal dele que ele posta
semanalmente vídeos. Quase né? 800 vídeos já. Exato, lá o canal dele é muito, muito bacana para vocês se aprofundarem, né? Também para quem tá gostando aí da nossa live com o Américo, também tem a oportunidade de ver a primeira que ele veio aqui. Nossa live 62 foi incrível. Uma das que tem mais visualizações do canal, já passou de 300 mil visualizações. Nosso canal de cortes também tem uns cortes muito legais lá com o Américo sobre que música que você não pode mais escutar, qual cor que você não pode mais usar, por que você não vai mais usar preto. Depois desse dia, sempre que a gente vem de preto aqui pro episódio, a gente lembra do Américo. Então, pô, muito bacana. Américo, eu não me lembro se não tinha. Na outra ocasião, se a gente te fez a pergunta Lean. Não. Fez. Fizemos a pergunta Lean, né? Fizeram. Então eu vou fazer uma pergunta Lean diferente, Rosa. Nós estamos acabando. Isso, estamos acabando. Eu só queria passar para as pessoas Claro, uma conexão com as mãos, porque eu tenho visto as pessoas com muito medo. Muito medo. Medo de tudo. Medo do que vai acontecer, medo do que medo do que não é. Então, para que você diga para a pessoa assim, bom, medite, esvazie a mente, as pessoas não conseguem. É muito difícil. Mas quando você faz conexões com as mãos, você vai lá no seu sistema nervoso central, você não precisa usar a mente, vai funcionar de qualquer jeito. Tá? Então, as pessoas muitas pessoas usam assim para a coisa dar certo, fazer figa, né? Isso vai dar certo. Espantar mal olhado. Espantar mal olhado. Mas quando você faz uma espécie de figa, só que no meio dos 2 dedos, dos 4 dedos, fecha a mão com os 4 dedos. Ele cria um campo de proteção das energias. Então, por exemplo, você está andando, nós vamos entrar num período de energias complexas no país, né? Entendeu? Toda eleição de um país é isso. Então, assim, não aceite nenhum tipo de provocação, não importa de onde vem. E, se puder, andando, fazer isso aqui, você está se sentindo meio assim, fraco, faça 4 minutos pelo menos. Você vai ver a diferença que dá. É simples, tá? É muito simples. Ok, pessoal? Muito simples. Mas tem que ser com as 2 mãos, tá? Ok? Isso aqui, quando você faz isso, o que acontece? Você dá uma ordem para o seu sistema nervoso central e se você observar, o seu diafragma vai mudar de ritmo. Quando ele muda de ritmo, ele aumenta a consciência que você tem e atrai mais luz. E por isso você deixa de ter medo. Genial, muito Entendeu? bom. Se você quiser também falar pro pessoal aquela outra que você fez, pediu pra gente fazer no começo, foi muito, muito valiosa pra gente. A gente não fez o net. Vamos fazer. Eu ouvi no seu Instagram, eu queria ouvir pessoalmente. A minha preocupação sempre é dar mantras curtos. Tem mantras grandes, maravilhosos. Mas aí as pessoas têm dificuldade de fazer. Então o net, 3 vezes, você faz várias vezes, rapidamente você tira o ego. Você sentiu que o seu ego está crescendo, você fala, nossa, de novo eu falei aquilo, não devia ter falado para aquela pessoa. Você faz o net, ele já dá. Só que assim, 3 vezes é pouco, você tem que fazer 15, né? Pelo menos, tá? Múltiplos de 3. Vamos lá? Vamos lá. Net. Aí já deu 15 vezes. Olha como é fácil. Faça mais, vai fazendo à vontade. Eu não consigo contar, mas faça sempre pelo menos múltiplos de 3. Faz mais 3, como eu fiz agora. Eu fiz 3, depois 3. Aí você não precisa... Fica fácil. Não contar, mas para que a sua trindade estabeleça um padrão diferente de energia. E tem alguma... eu reparei que você deu uma leve mudada na sua entonação, né, na sua voz. Pode ter algum benefício? Fazer um pouco mais agudo, um pouco mais grave, um pouco mais alto, mais baixo? Em que sentido? Falar um net, ou falar um net. Entendeu? Sim, você fala a interpretação, né? Isso. Sim. O net, você pode até declarar simplesmente assim, net. Mas quando você põe um pouco mais de emoção, como eu fiz, né, crescendo, você aumenta, você já cria uma aceleração, sabe?
cria uma aceleração. Tivesse mais conectado. Isso. Na verdade, os mantras funcionam como uma espiral ascendente. Eles não são repetições. A cada vez que você fala, ele já está em outro estado. É como se fosse as oitavas de música, sabe? Sim. Então, você já completou o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol. O próximo Dó já é outra oitava. Sim. E assim vai. Então, é da mesma maneira que você pode fazer o mantra, a oração. Muito bom. Muito Qual bom, que é a hein, galera? pergunta Genial. inovadora? Eu vou fazer uma pergunta linha aí, inovadora. Para quem já acompanha a gente, sabe que todo final de episódio a gente gosta sempre de fazer uma pergunta lean, né? Aquela pergunta... Vocês sabem que a gente gosta de fazer perguntas profundas. Vocês elogiam as perguntas que a gente faz. A gente fica muito feliz aí com o feedback que vocês estão dando, né? Então vai ter a nossa pergunta linha aqui também. A pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte, Américo, se você pudesse cochichar uma frase no ouvido de cada uma das 8 bilhões de pessoas que existem nesse mundo, que frase que você cochicharia? Hoje seria a seguinte: eu sou a luz que emana a paz. Genial. Hoje seria isso. Seria esse aprendizado. Quando a gente entra num estado de paz, a gente aumenta todas as outras conexões. Os nossos órgãos ficam doentes porque estão em guerra. Então, você faz uma guerra com o seu estômago, pondo a comida errada, sabe? Você faz uma guerra com o seu corpo quando você exagera naquilo que você está fazendo, de qualquer tipo. Então, a paz é absolutamente fundamental para todo o resto acontecer. E essa paz, ela vem de dentro, não de fora. A gente não deve pedir paz para tal lugar, não. Deve receber a paz divina e aí sim. Muito bom. Então. Muito sensacional. Bom. Gostou da minha pergunta, Rosa? Excelente, muito bom. Inovei, hein? Boa. Mas manda bala na sua pergunta. Claro. Américo, se você pudesse sentar com o Américo de uns 30 anos atrás, uma mesa igual a gente está agora, o que você falaria pro Américo? Marque mais encontros como esse. Legal. Muito bom. E vamos marcar, hein? Não é? Com certeza. A gente devia marcar um encontro consigo mesmo uma vez por semana. Sabe, falar assim, no sábado eu vou falar comigo. E falar com você. Falar com você. É importante você aprender a se tratar com gentileza. A gente, talvez um dos nossos maiores problemas é a autocondenação, a falta de perdão. Você não se perdoa, fazer um monte de coisas. Eu digo para você agora, hoje, se você se perdoar, você zera tudo. Uhum. As configurações cósmicas hoje permitem isso. Mas eu fiz tal coisa, esqueça tudo, porque o passado são correntes que impedem as suas asas de se abrir. Muito bom, Perfeito. genial. Além de você sentar com você mesmo, né, e marcar outras reuniões, vamos marcar novas vindas aqui ao Limpo Podcast. Parte 3. Né? Exatamente. Bom, galera, a gente espera que vocês tenham gostado aqui. Essa foi a nossa live que a gente trouxe novamente Américo Barbosa aqui, a pedido de vocês. Vocês foram lá, pediram que teria que trazer para continuar o nosso papo aqui. Espero que vocês tenham gostado. De novo, né? A gente sabe aí que tem muita gente acompanhando a gente está super feliz com o crescimento do canal. Quando o Américo veio aqui, a gente tinha 5 mil inscritos, viu? Tinha inclusive um monte de gente nos comentários parabenizando a gente pelos 5 mil. Hoje a gente já passou dos 60 mil, então a gente, tá super feliz aí. Sinal de que o Lean Podcast está ajudando você aí de casa a elevar a sua jornada do autoconhecimento, que é a nossa proposta aqui. Todas as semanas, trazer ferramentas diferentes para vocês. E para nós também, né, Rosa? Exatamente. A gente aprende de cá e vocês aprendem daí. Exatamente. E para você que está gostando também do Lean, se quiser apoiar ele, tá no primeiro link da descrição. Bruno vai colocar o Apoia-se na tela aí, né? E tem vários conteúdos exclusivos com os nossos convidados. Inclusive, o Américo vai agora gravar a pergunta secreta que vai lá. Só para você que é nosso apoiador do Lean. E brigadão. Semana que vem a gente se vê novamente, né, Rosa? Boa. Põe na geral, Brunão, pra gente dar tchau. Valeu, galera. Até a próxima, hein? Valeu, até semana que vem. Valeu. Valeu.